E no domingo é que eu vou começar a falar sobre catalambando. Você não pode começar a jejuar sem você saber o que você deve fazer durante o jejum. Quem jejua durante muito tempo, existem leis, existem coisas que a pessoa precisa saber. E tem que saber. Se você não fizer, é como se você estivesse a matar-se de fome. Eu não quero me matar de fome, eu tenho comida em casa. Mas estou a jejuar comida, estou a jejuar coisas, não é porque eu não tenho comida, não. Há um propósito de Deus. E o Senhor vai responder a tua. Eu creio no nome de Jesus, que o Senhor vai responder às tuas orações em nome de Jesus. À meia-noite de ontem eu estava aqui na igreja. Aliás, eu estou aqui na igreja. Entrei ontem à noite para preparar essa atividade. Eu vou estar de retiro até domingo. Até domingo vou estar aqui. Se você juntar-se a mim, você pode se juntar. Por quê? Não se trabalha no reino espiritual se você não souber as leis que movimentam o reino espiritual. Não. Alguém está a ouvir a minha voz? Estou a falar com pessoas espirituais que entendem o que estou a falar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Time, eu depois vos chamo daqui a pouco. Tá? Não vai ser tão longo a minha ministração, porque a gente precisa orar demasiado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Me digam amém, por favor. Não me fala amém de jejum, me fala amém bem. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Às vezes o que eu noto é que, irmãos, a igreja entrar num processo de familiaridade. Eu prego a palavra, você não recebe. O Antônio estava comigo na segunda-feira, foi abrir uma conferência no Zango 3. Há profecias intactas que nós deixamos lá. Milagres intactos que nós deixamos lá naquela igreja, porque havia expectativa. Eles sabiam que o apóstolo Landani estava a vir. Prepararam-se, eles se prepararam. Eles se prepararam demasiado. Porque eles sabiam que este homem de Deus, quando se levanta para falar, há algo de Deus que ele entrega no meio do povo de Deus. Alguém está me ouvindo? Está vendo até o amém, você não está a sair, amém? Não fique familiarizado com o teu pastor. Não. Eu não sou teu amigo, eu sou teu pastor. Eu tenho algo de Deus para te entregar. Você tem que estar com a expectativa de receber algo da parte de Deus. Alguém me diga amém nesta sala aqui, aleluia. Vamos ler um texto bíblico antes de você sentar. Vai nos ajudar a compreender as leis que vão se movimentar ao longo deste tempo. Ao longo desse tempo. Vamos lá para o livro de Daniel. Livro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar... Você não está alerta, tá vendo? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplica, com jejum e saco e cinza. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os mandamentos. Vai para Daniel capítulo 10, por favor. Daniel capítulo 10, versículo 2. Versículo 2. Naqueles dias, 1, 2, 3, vamos lá, go. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. A seguir, versículo a seguir. Alimento desejável, fiz o quê? Não comi, nem carne, nem vinho entraram aonde? Na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram o quê? As 3 semanas. O jejum de Daniel, que costuma se designar jejum de 21 dias, 3 semanas. Está aqui. Toma o teu assento. 12 leis infalíveis para quem vai jejuar. Quando você estiver um jejum longo, existem princípios que você não pode ignorar. Sob pena de que você apenas retirou comida do teu cardápio. Existem coisas que você precisa
levar em conta para que haja produtividade no seu jejum. Primeira lei infalível, escreva, chama-se lei da separação. Quando alguém vai jejuar, precisa se separar durante o período de jejum. Você precisa, durante o jejum, encontrar coisas pelas quais você vai deixar para trás. Você não pode fazer as mesmas coisas que você faz no seu dia a dia. Eu não estou a dizer para você deixar de trabalhar. Eu não disse para você deixar de trabalhar, tratar de família. O que eu estou a dizer, você precisa encontrar, durante o período de jejum, uma separação enorme. Palavra jejum significa fechar a boca. Jejum não significa inicialmente deixar de comer. Não. Jejum significa fechar a boca. Só que quando alguém fecha a boca, deixa de receber alimentos. Jejum dá a ideia de alguém que durante aquele período fica com a boca fechada para esperar algo da parte de Deus. Ninguém pode jejuar e ele tem todas as conversas normais que tem. Aquele período de jejum é o tempo que você fica fechado para receber e falar apenas com Deus. Primeira lei chama-se lei da separação. Você precisa separar um tempo. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. Quando você está a jejuar, você precisa decidir que durante esse período aqui, vou jejuar as redes sociais, vou jejuar a televisão, vou jejuar os jogos, vou jejuar aquilo. Significa as distrações que vêm na sua vida, você precisa tirá-lo para trás. Senão, irmãos, você acabou de jejuar e nada mudou na sua vida. É verdade, irmãos. Existe muita gente multiplicando o jejum. Como não sabem as leis que funcionam durante o jejum, elas na verdade perdem tudo que têm. O jejum, foco inicial é Deus. Você precisa ter um encontro com Deus. Ontem à madrugada, nós estávamos a orar no grupo do WhatsApp, quando era meia-noite. A primeira coisa que começamos a orar ontem à madrugada era que Deus, durante os 26 dias, se revela de tal maneira que quando você dorme, teu sonho tem que ser diferente. Você não pode sonhar igual durante 26 dias. Não, teu sonho tem que ser totalmente diferente. Teus sonhos vão se tornar sonhos de revelação. Existem respostas, elas não vêm com a voz audível. Elas vêm através de uma revelação, de um sonho, através de algo. O teu foco durante o jejum tem que ser Deus. Quero ver Deus. Vi Deus face a face, como disse Jacó. Sabe quando Jacó estava a fugir seu irmão Esaú? Ele foi para um lugar que hoje chama-se Betel. Betel significa casa de Deus. Ele pegou uma pedra, encontrou uma pedra aonde ele colocou a sua cabeça. Só que naquela noite, enquanto ele dormia, a Bíblia está dizendo que abriu-se a visão dele. E ele viu anjos fazendo o quê? Não está aqui ninguém. Aqui não está ninguém. Os anjos faziam o quê? Os anjos não estavam a descer, não. Os anjos subiam e desciam. Significa que os anjos sempre estiveram aqui. Na verdade, aquele lugar, Betel, foi o último lugar onde Abraão tinha levantado o altar. O que Jacó não sabia, que o seu avô, Abraão, tinha levantado o altar no passado, naquele exatamente lugar, que quando ele foi inclinar a sua cabeça, é lugar onde havia promessa e aliança de Deus. Durante o período que você está a jejuar, você precisa sonhar diferente. E para isso acontecer, você precisa ter atitudes diferentes. Sim. Você precisa ter um foco totalmente diferente. Muita gente jejuam e não oram. Esse é um grande problema que os crentes têm. Pessoas jejuam, mas elas não oram. Elas ficam, quando acordam em jejum. Já acordam jejuando. Aliás, todos os dias quando a gente acorda, jejuamos. Só que, quando você acorda em jejum, os que jejuam até as 12 horas, está à espera 12 horas para abrir o jejum. Fizeste o que durante as 12 horas?
Não fizeste nada. E quando chega na hora, por exemplo, de jejuar, de abrir o jejum, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela comida, está com pressa de comer daquele arroz que está frente, daquele chá, está com pressa de comer, de tomar. Você está se matando com fome? É melhor você comer, não há problema quanto isso. Sim, irmãos. Porque quando você está a jejuar, você tem que retirar um tempo a sós com Deus. Não é programa da igreja, não. É que você fala às 9 horas, vou tirar 15 minutos para orar. Às 10 horas, vou tirar 5 minutos para orar. Vou tirar 30 minutos para orar. Você que trabalha, pode tirar o teu horário do almoço. Se você tem almoço durante 1 hora, tira 30 minutos. Almoça, 30 minutos. As outras 30 minutos que você pode almoçar ou ficar em convívio. Quem, digamos assim, é alguém que está a trabalhar onde tem muita gente, você pode tirar 5 minutos durante o período de jejum. Não espera, na hora de abrir o jejum, é que você está com pressa de comer alguma coisa. Alguém me diga amém 3 vezes, vamos lá. Remova durante a separação todo tipo de distração. Tira mesmo do seu caminho. Tira aquelas conversas obscenas. Você está jejuando, mas está com memes no telefone. Está jejuando, mas está a partilhar informações erradas. Está jejuando, mas não consegue barrar o TikTok. Há muita gente jejua, mas o Facebook dele, de coisa errada, está sempre. Está fazendo o quê? Que tipo de separação você tem? Jejum, primeira coisa, tem que se separar. Separar-se do mundo. Senão, irmãos, quando o Espírito de Deus começar a localizar alguém para lhe trazer uma informação, ele vai te encontrar na distração. Há um texto bíblico muito triste, irmãos, que Deus vai dizer: procurei um homem na terra, pelo qual estivesse na brecha, mas não o encontrei. Existe um momento que Deus está à procura de uma mulher, que Deus está à procura de um homem, de uma família, mas não encontrou ninguém naquela família para receber a resposta da parte de Deus. Eu dou graças a Deus porque muita gente está aqui, está a ouvir a voz de Deus e realmente vai mudar a estação da sua vida. Me diga amém e glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Ele teve medo, irmãos. As guerras, esse é um assunto que eu vou tratar na próxima segunda-feira. As guerras chegam até você não é porque você as provocou, não é porque você foi atrás da luta, não. Há muita guerra que chega até nós não procuramos. Se você ver o contexto desse texto aqui, você vai perceber que Josafá era alguém que tinha muita paz no seu reinado. Josafá era rei de Judá. Ele tinha muita paz no seu reinado. Mas de repente 3 reinos combinaram para lutar contra Josafá. 3 reinos. Do outro lado, combinaram. Vamos lutar contra Israel. Mas eles estavam em paz. Existem, meus amados, inimigos nossos. Enquanto vocês têm paz, estão a maquinar estratégias para te deixarem cair. Só que quando você se apercebe isso, não é hora de lamentar, não é hora de começar a resmungar, não é hora, meus amados, de reuniões familiares. É hora de fazer o quê? De buscar ao Senhor e apregoar um jejum. Jesus disse, meus amados, no Novo Testamento, que existem tipos de demônios. Elas não saem senão com a força do jejum e da oração. Você comeu muito de janeiro até junho, irmão? Comeste demasiado, gasto o quê? Aquele teu mofete que você gosta no fim de semana, te trouxe o quê? É fungo de malanche que você gosta todos os dias, te trouxe o quê? Nada. Existem dias, meus amados Senhor, que você fala: meu corpo, agora nós vamos nos separar para buscarmos algo da parte de Deus. E a resposta chegará até nós. A Bíblia está a dizer que Josafá, ele buscou ao Senhor. Irmão, não sei se vocês conhecem
o final dessa história. Enquanto eles buscavam, a Bíblia está a dizer, até crianças que amamentavam, eles foram levados a jejum. Você que tem filhos, já tem 10 anos, já tem 12 anos, eles ensinam já a jejuar muito cedo. Eles ensinam. Não precisam jejuar até as 12. Lhe colocam um jejum até as 8. Lhe colocam um jejum até as 8. Até as 9. Vai ensinando teus filhos nas coisas espirituais. Depois de jejuarem, eles estavam orando. Depois da oração, durante 3 dias de jejum de Josafá, a Bíblia está a dizer que Deus mandou alguém para avisar. Não fiquem com medo, porque o Senhor já deu a resposta. Sabe qual é a resposta desse povo aqui? Já ouviram falar que Deus é Deus dos exércitos? Alguém já ouviu falar sobre isso? Vocês estão com muito frio ou vocês não estão me ouvindo? Eu sou o único animado nessa sala ou nem por isso? Alguém já ouviu falar que Deus é Deus dos exércitos? Hã? Já ouviram falar? Deus é estrategista em guerra. A Bíblia está dizendo que enquanto eles oravam, Deus disse para eles, vão até um monte e fiquem lá louvando. Na guerra não se vai louvar, na guerra leva-se armas, na guerra leva-se militares. Não é toda guerra, é para se levar armas convencionais. Cada guerra tem armas específicas que você precisa descobrir em Deus. Sabe, há guerra que se vence com oferta. Oh, alô? Sabiam disso? Há guerra cuja resposta é apenas uma oferta. E há guerras cuja resposta é apenas louvor. E há guerra cuja resposta é o jejum. Cada um, quando vai para uma guerra, quando alguém vai com uma situação, precisa encontrar quais são a arma apropriada. Enquanto eles louvavam, a Bíblia está a dizer que no campo do inimigo, 3 exércitos começaram a se complicar. Começaram a se complicar um pelo outro. Quando começaram a se complicar, começaram a lutar. E quando se lutavam, começaram a se matar. E quando se matavam, ninguém parou. Mataram-se todos. Morreram. Josafá não levantou a arma convencional. Depois da luta, Deus disse, vão buscar os despojos. Vão lá buscar. E quando chegaram lá, a Bíblia está a dizer que durante uma semana foram recolhendo aquilo que o inimigo tinha deixado. Está a perceber a ideia? Quando estão a pensar que vão te vencer, afinal, o que eles têm é teu benefício nos próximos dias. Você não me entendeu o que eu estou a dizer? Eu estou a dizer, quando às vezes pensam que vão te matar com essa doença, afinal não sabem que é mesmo a escada que Deus está a precisar para você vir lá na frente e receber a glória de Deus. Primeira lei do jejum chama-se separar-se. Tem que se separar. Tem que se separar. Eu já falei com a minha família de que temos um horário que eu vou falar com eles. Quando eu acabo de falar com eles, desligo as minhas redes sociais. Eu coloco o meu telefone no meio do voo. Se alguém me ligar durante esse período, não vai me encontrar. Durante o período que eu estiver em oração, coloco o medo de voo, porque o telefone pode chamar. De repente chama e alguém importante que está a te ligar. Você não pode hesitar, tem que atender. Uma ligação pode mudar a atmosfera, digamos assim, da oração que você... Alguém está ouvindo mesmo a instrução aqui hoje? Segunda lei infalível do jejum. Vamos lá, pessoal. Chama-se lei da saturação com a palavra de Deus. Escreva. Lei da saturação com a palavra de Deus. Você, quando jejua, tem que ter acesso à mente de Deus. Ninguém pode jejuar sem ler a palavra de Deus. Não. Sabe qual é o desequilíbrio que a igreja tem? O desequilíbrio é que oramos demasiado e lemos pouco a Bíblia. Não. Quando alguém está a jejuar, tem que levar 2 coisas ao mesmo tempo. Porque a tua oração tem que dar resultado da compreensão das Escrituras. Jesus foi tentado quando estava a jejuar. Mateus capítulo 4, vamos lá, vamos tirar aqui algumas lições importantes. Mateus capítulo 4, vamos começar com o versículo 1. Por favor, vamos lá. Aleluia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Judas. Você está percebendo aqui? Aqui é uma lei muito importante.
Não significa que quem está jejuando não vai ser tentado. Alô? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quer dizer, cheio do Espírito Santo, mas com a tentação. Tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder à tentação, deixar a tentação te vencer. Até Jesus, meus amados, 40 dias, 40 noites, ele foi tentado. Durante o período, daqui a pouco eu falo uma lei que relaciona-se a isso. Durante o período de jejum, é o tempo que mais ataques espirituais a pessoa sofre. Porque a ideia do diabo é desencorajar você de desistir pelo caminho. Vamos no versículo a seguir. Vai, go. E tendo comido. Por favor, vamos ler, igreja, vamos ler. Vamos lá, 1, 2, 3. E tendo que jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A seguir. E chegando-se a ele, quem? Mas Jesus estava a fazer o que aqui? Responda as minhas perguntas. Jesus estava a fazer o que aqui? Mas estava a jejuar, depois o tentador veio ou não veio? O que o tentador diz? Se tu és, manda que essas pedras se transformem em quê? Mas pão para fazer o quê? Então pergunta, pão para fazer o quê? Jesus tinha fome ou não tinha fome? Não é bom comer depois do jejum. Mas agora a sugestão do diabo não é o mais correto. Porque Jesus pegar os pães e transformar em pedras, obedeceu ao diabo. E se ele obedece ao diabo, é a mesma coisa que Adão fez no jardim do Éden. Ele obedeceu ao diabo, a Eva obedeceram. E eles caíram na tentação. Vamos no texto importante. Vamos lá, 4:4. E ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não pode jejuar sem meditar a palavra de Deus. Eu quero te encorajar nesta noite. Algumas orações você tem que fazer com os olhos abertos, olhando para as escrituras. Fala, Deus, está escrito, Pai. Não fui eu que escrevi, é a tua palavra que relaciona-se sobre isso. Na tua casa, quando você está a orar, tem a tua Bíblia aberta, anda de sala a sala, de quarto a quarto, de corredor a corredor. Leia a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem. Já vivemos muito de pão, meus amados. Está na hora de saturarmos as nossas vidas com as escrituras. O jejum de 40 dias de Daniel foi por causa disso. Leu as escrituras. Ele viu que o tempo pelo qual Deus tinha designado, que Israel devia ficar 70 anos na Babilônia, já tinha passado. Ele colocou-se à disposição de Senhor. O Senhor é misericordioso. O Senhor é aquele que guarda a sua aliança com os nossos pais. O Senhor determinou de que 70 anos, de acordo com a lei com Jeremias, que deveríamos voltar para a nossa terra, mas até agora não aconteceu. Sabe o que o anjo disse? Desde o momento, Daniel, que você propôs seu coração a buscar o Senhor, Deus mandou a resposta. Ao Deus mandou a resposta de acordo com as escrituras que Daniel fez menção diante de Deus. Nova aliança. Quando você estiver a orar, você precisa orar com conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. O vosso mente é um fragmento. Imagina quando chegamos no dia 14. Ninguém mais vai falar. Vou falar aleluia. Se estamos a começar hoje, não está conseguindo falar aleluia. Imagino. Você precisa ter força, meus amados do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não, vamos aquecer vamos aquecer a sala. Aleluia, aleluia, aleluia. Junta as tuas mãos, dá uma salva de palmas, aleluia. Aqueça este lugar. Podemos jejuar a comida, não jejuar a palavra. Não só de pão vive o homem, mas
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a segunda lei, saturação com a palavra de Deus. Estás a jejuar, mas estás a ler as Escrituras. Estás a jejuar, você está a procurar algo pela qual se relaciona com aquilo que você precisa. Deus responde à sua palavra, irmãos. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Acharam-se as tuas palavras, e eu as comi. E as tuas palavras eram para mim gozo e alegria no meu coração. Pois levo o teu nome, ó Senhor dos exércitos. Achando as tuas palavras, logo as comi. Peguei na palavra, comi a palavra. Salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você está jejuando até orar, mas está a orar a palavra, está escrito. Jesus não venceu Satanás falando a sua própria mente. Ele disse: está escrito. Está escrito. Alguém fala comigo: está escrito. Não, fala mesmo com fé, fala comigo: está escrito a respeito da minha vida. Levanta a mão direita, vamos falar algo com fé. Levanta a mão direita, fala comigo: está escrito a respeito da minha vida nas Sagradas Escrituras. E a partir desta noite eu vou tomar posse. Cada porção, fala com fé, cada porção que está escrito a respeito da minha vida e também da minha família. Nesta noite eu acordo com a revelação que a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e a luz para os meus caminhos. E a partir desta noite, toda a escritura revelada a favor da minha vida vai se concretizar durante 26 dias. Alguém crê nessa palavra? Alguém pode crer nessa palavra? Saturação com a palavra de Deus, irmãos. Ontem eu orei com todo Daniel capítulo 10. Todo Daniel capítulo 10, eu abri todo Daniel capítulo 10. Eu estava a orar, olhando para as Escrituras. Terceira lei. Hoje vamos dar 4 leis. Depois vamos entrar na oração. Amanhã vamos dar outras 4. Terceira lei. Usar a justiça e misericórdia durante o jejum. Chama-se lei de justiça e misericórdia. Sabe por que muitas pessoas jejuam e não têm resposta? Porque durante o período de jejum, eles têm uma mágoa, eles têm um problema que eles não perdoaram. Ninguém pode jejuar com coisas lá dentro, irmão. Não funciona. Jesus disse: se vocês não perdoarem aos outros as suas ofensas, vosso Pai no céu também não perdoará. Você não pode jejuar durante muito tempo e na verdade você sabe que devia ter liberado perdão a alguém. O teu jejum vai ser apenas sacrifício normal? Sim, meus amados. Todos nós, em algum momento da vida, fomos magoados. Sim. Aliás, só os que não são magoados são anjos. Porque os anjos não têm sentimentos. Sim, irmãos. Os anjos não têm sangue. Eles não têm sentimentos. Todos nós, em algum momento da vida, alguém nos deixou mal, ou nós deixamos mal a alguém. Na nossa vida sempre é assim. Mas entretanto, meus amados, a fórmula para você ter uma vida saudável é você dizer que eu magoei alguém, vou liberar perdão. Alguém magoou-me, vou também liberar perdão. Porque senão durante esse período você não terá resposta. Por favor, Isaías 58. Vai ficar muito claro esse texto. Isaías 58, versículo 5 e o versículo 6. Isaías 58, vamos lá. Seria este jejum que eu escolheria que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a sua cabeça contra junco e estenda debaixo de um saco de cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Versículo a seguir. Porventura, não é este jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livre, ok? Falem comigo, não vai, você não está entendendo, falem comigo, fala comigo, vamos lá. Que desfaça o quê?
as ataduras do jugo e que deixa livre quem? E despedaços o quê? Sabe o que Isaías está a dizer? Quando for para jejuar e tiver alguém amarrado na tua casa, antes de jejuar, libera já essa pessoa. Porque esse é o jejum que eu escolhi. Eu não quero que alguém jejua, mas está a afligir o seu próximo. É isso que Deus está a dizer aqui. Eu não quero que alguém jejua, mas está com mágoa de alguém. Não é esse que jejum que eu escolhi. De acordo com Isaías. Então a terceira lei é a lei da justiça e de misericórdias. Há muita gente que estão doentes hoje emocionalmente por causa, meus amados, de muitas mágoas que guardam. Há pessoas cujo coração é um depósito de problemas. Há pessoas, meus amados, que não têm saúde emocional, não têm saúde mental, porque estão cheias de coisas. É por isso que no nosso meio, às vezes, somos pouco tolerantes, irmãos. Sabe quando alguém alguma vez na vida foi muito magoado, ele se torna pouco tolerante. Tudo que acontece vai revigar, tudo que acontece vai responder, tudo que acontece vai bater, tudo que acontece ele tem que dar resposta. Quando você encontrar alguém que contra-ataca com tudo que acontece, repare que essa pessoa está magoada. E a Bíblia está dizendo, meus amados, o jejum que eu escolhi é o jejum que você fica livre, para que Satanás não te acuse enquanto você estiver a jejuar. Uma das coisas, meus amados, que coloca na nossa mente muito grande é quando você está a orar, Satanás está te acusando de uma coisa que você sabe que ele tem razão. Existem coisas pelas quais Satanás está a acusar. Você mesmo sabe o que ele está a dizer. Por mais que ele fala mentira, mas nessa condição, ele está certo. E para você não dar lugar ao diabo, como disse a palavra, não deixe lugar. Alguém está ouvindo a voz do apóstolo nessa noite? Não deixe lugar a quê? Ao diabo. Para não dar lugar ao diabo, tem que fechar o quê? Todas as portas. Fala comigo, portas. Fala comigo outra vez, portas. Abra a boca, fala comigo, portas. Tem que fechar o quê? Todas as portas de acesso até mim. Jesus disse: ali vem o príncipe das trevas, que não tem nada a ver comigo. Durante esse período, meus amados, quando tiver a jejuar, se você se lembrar de algo que está a incomodá-lo, perdoa já. Sem perdão não há jejum perfeito. Sem perdão não há resposta das nossas orações. Querem ver isso, irmãos? Em Mateus capítulo 6. Por favor, me dá capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 14. Repara. Porque se. A Bíblia não está dizendo quando, não. A Bíblia está dizendo se. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, deixa eu vos falar como uma pessoa madura. Sabe, para a tua sanidade mental, tem que ser você a procurar paz. Para a tua sanidade mental, tem que ser você o pacificador. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Procurai a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Essa palavra ver Deus não significa lá no céu, é ver a manifestação de Deus. Algumas vezes, é por isso que a Bíblia está dizendo: se teu irmão fez algo contra ti, procura-o. Nem sempre a pessoa pela qual que te magoou que vai te procurar. Porque pessoas que magoam demasiado se tornam orgulhosas para pedir perdão. Você que quer ter paz consigo mesmo, vai à procura. Tenha sanidade, não é se rebaixar. Você precisa ter paz consigo mesmo. Para que Satanás, se te acusar, ele não tem nada para encontrar até você. Alguém está a receber a instrução aqui hoje? Então você não pode jejuar com mágoas. Tá vendo? Você só amarrar Satanás, mas também já te amarrei. Você está amarrando Satanás, mas também te amarrei. Te amarrei como? Te amarrei com falta de perdão. Porque se você não perdoar seus irmãos, ou não perdoar os outros, as suas ofensas, vosso Pai também não vai perdoar. Então, essa é uma lei que importa, chama-se lei de justiça e misericórdia.
Significa que estou a jejuar. Preciso olhar para mim mesmo. Se existe alguma coisa que pode me impedir. Se algo me impede, meus amados, nesta noite vamos orar. Para que o nosso caminho fique aqui. Fica totalmente aberto. Alguém me fala amém 3 vezes. Vamos lá. Essa é a terceira lei. Nós já queremos a resposta. Mas não estamos disponíveis para abrir a mão. Nós queremos que Deus abra a mão a favor da nossa vida. Mas nós não estamos disponíveis para Deus. Nós abrimos mão. Há muita gente aqui tem prisioneiros favoritos. Há muita gente, tem muitas gaiolas na casa dele. É verdade, estou a vos falar. Os prisioneiros deles estão na terceira base. Ou seja, prisão da prisão da prisão. Essa aqui nunca, só no túmulo que vamos nos encontrar. Essa aqui chama-se prisão da prisão da prisão. É no céu que vamos falar. Essa aqui é prisão perpétua. Há muita gente que tem prisioneiro dele que são prisioneiros perpétuos. Meus amados, seria saudável para ti ouvir-se alguém te falar assim: só vou ficar no túmulo. Você ouvindo isso de alguém, você estaria mesmo bem na vida. Mas é isso que nós fazemos. Mas queremos jejuar, queremos resposta da parte de Deus. Irmãos, particularmente nós que somos líderes, nós temos que estar preparados para sermos magoados, abandonados, deixados para trás. Se você que é mãe só quer aplauso dos teus filhos, você está equivocado, o que significa mãe. Se você é pai só quer que os filhos te mandem elogios, você está equivocado em relação ao pai. Os filhos só reconhecem verdadeiramente o papel do pai quando se tornam pai. Quando se tornam mãe. Ah, sim, é por isso que a minha mãe... já passaram 30 anos. Alguém está me ouvindo aqui nessa sala aqui? Passaram quanto tempo? 30 anos. Ah, é por isso que a minha mãe falava assim. Mas o tempo que a minha mãe falava assim, eu era contra ela. Eu não entendia a intenção. Eu sempre a critiquei, sempre fiz inimizade com ela, porque eu não entendia. No dia que você casa, rapazes, olhem para mim, levanta a cabeça, eu quero ver a cabeça levantada dos meninos. Rapazes, olhem para mim. No dia quando você tem mesmo já, mulher em casa, dormiram a primeira noite juntos em casa, acordaram, você vai começar a entender o teu pai. É no dia que você entende, é por isso que às vezes o papai chegava tarde em casa. Afinal de contas, estava a fugir barulho em casa. Há coisas, meus amados, você como líder, você precisa ter um coração muito grande, um coração de perdão. Está a perceber a ideia? Se você não fizer isso, você vai tornar teu coração um lugar, um aeroporto de mágoas, e nunca vais amar ninguém. Durante esse período de jejum, meus amados, libera perdão. Diga mesmo a Deus: Senhor, fulano de tal, estou a lhe tirar da gaiola. Cicrano de tal, estou a lhe tirar do tambor. Aquele me estou a lhe tirar no tanque de água onde lhe meti. Esta aqui, como lhe meti no cemitério, estou a lhe tirar do caixão, pode ficar livre. Há muita gente que nós já enterramos. O que estou a vos falar é muito espiritual hoje. Há muita gente que nós já lhe enterramos, mas está vivo. Nós não temos prazer de olhar para ele, não temos prazer de ver a pessoa. Mas quando essa pessoa morre, você quer dar contribuição no óbito dele. É contraste desta vida. Perdoai aqueles que vos ofendem. Jesus estava a falar isso para você, para a tua sanidade mental, para que nada te oprime enquanto tiver que fazer o quê? A jejuar. Aleluia. Alguém está a ser construído nesta noite. Quarta lei, e termino aqui porque amanhã tem outras. Quarta lei chama-se lei da humildade. Quando você jejua, tem que entrar num processo de humildade. Deus não atende a oração dos orgulhosos. Ele abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Daniel capítulo 9, versículo 3. E eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração e súplica, com jejum e
E orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia. Irmãos, isso demonstra humildade. Posso ouvir um amém nesta sala aqui? Sabe, tempo de jejum, tempo de quebrantar-se diante de Deus, irmãos. O jejum, final do jejum não é transformar Deus. O final do jejum é Deus mudar você. Uma pessoa que jejua, se você encontrar uma pessoa que jejua demais e ele continua a ser ele mesmo, está fazendo jejum errado. Porque uma pessoa que jejua, você vai notar que a vida dele muda. Nós não mudamos, Deus é soberano. Mas na hora que a gente jejua, o meu corpo começa a obedecer os comandos espirituais. Tenho que me tornar alguém humilde, alguém que recebe opiniões também, alguém que realmente pode ser sancionado sem levar mágoa, alguém que se humilha diante de Deus. Mateus capítulo 6:16: quando jejuardes, não façam como os hipócritas, como os fariseus fazem. Ficam nas esquinas, para que todo mundo saiba que jejuaram. Há pessoas, meus amados, você fica num lugar e ele vai fazer tudo para você perceber que está jejuando 26 dias. Os espirituais não precisa, olha aí. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Aos homens parece que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Na verdade, o que Deus está a procurar aqui não é desconfigurar o rosto. Antigamente, quando se jejuava, tem que usar sacos de cinza. Usava roupas de saco e pegava cinzas de carvão e você colocava na cabeça. É isso que Daniel disse: quando comecei a jejuar, coloquei sacos e cinza. Este era o jejum que Israel fazia. Era um momento de humilhação diante de Deus. Nós não precisamos usar roupas rotas para mostrar que estamos a jejuar. Mas o nosso coração tem que estar tão humilde diante de Deus, que durante o jejum, Deus tem possibilidade de tocar a sua vida, tocar o seu coração, tocar a sua casa, tocar o seu interior. Meus amados, durante o período de jejum, fique atento, porque Deus pode corrigir um erro na tua vida. Fica pronto para dizer assim: sim, Senhor, eu vou mudar de quê? De posição. Meus amados, a resposta da oração, posso ficar aqui? A resposta da oração nem sempre virá: está aqui carro novo. Alô? Nem sempre virá: o terreno chegou. Nem sempre virá que a bolsa de estudo saiu. A resposta durante o jejum vai ser Deus te mudar de ambiente, Deus te mudar de amigos, Deus te mudar de lugar. Alguém me diga amém nessa sala. Deus mudar a configuração. Existem pessoas, ouça, isso é profético. Existem pessoas durante o jejum, Deus vai dizer: muda aquela garrafeira da tua casa, muda aquele ambiente da tua casa, remova aquele móvel na sua casa. Existem respostas que Deus vai trazer. Por quê? Porque na verdade, meus amados, Deus não quer só o nosso conforto, mas Ele quer a nossa mudança completamente mudado para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Alguém me dê amém nessa sala aqui. Não podemos esperar apenas coisas materiais, não. Nós precisamos estar disponíveis para que Deus aponte a área da nossa vida que precisamos fazer mudanças completas. Dali que a humildade é importante. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Pode mudar aquilo que o Senhor quiser. Durante o jejum, meus amados, fique atento. O Espírito Santo vai te confrontar. O confronto também é resposta da parte de Deus. Nem sempre um pai passa a mão sobre a vida do filho. Há dias que sentam na mesma mesa e falam assim: muda esta situação aqui. Então, durante o jejum, meus amados, Deus vai mudar a nossa estrutura. Por isso que antes de abrir a revelação de Catalambando, você precisa entender quais são as leis para quem, quando está a jejuar, digamos assim, num período longo de jejum.
Porque às vezes queremos já entrar, Senhor, eu quero já isso, Pai, quebra já, Pai, não, espera ainda, cumpra primeiro com a tua parte, porque Deus sempre fará o quê? A parte dele, e a parte de Deus sempre está disponível, meus amados. A nossa parte é ínfima, é pequena, a parte de Deus é maior, e a parte que mais significa muito na nossa vida. Durante esse período, são 4 leis que eu depositei agora, porque queremos orar. Vamos tirar 15 minutos ininterruptas de oração. Está vendo 15 minutos que vamos pegar agora? Quando terminar a oração, o culto acabou. Vamos tirar 15 minutos agora, mas vai ser 15 minutos de muita oração. Por quê? Porque nós queremos, Senhor, estamos a preparar o caminho. João Batista lhe perguntava, você é o Cristo? Disse, não. Você é o Elias? Disse também, não. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Alguém me ouviu aqui nessa sala aqui? O que significa que o que nós estamos a fazer hoje é para fazer o quê? Quem pegou? Quem pegou? Quem pegou? Não estamos a ouvir, quem pegou? Fazer o quê? Preparar o caminho. Preparar o caminho. E o caminho está preparado, irmãos. 4 leis, por favor. Alunos bons, me façam lembrar a primeira lei que eu disse aqui. Qual é a lei primeira? Lei de quê? Separação. O que significa isso? Isso. Muito bem. Significa que quando você sair daqui, não vai ver mundial. Nem separação estamos a falar aqui. Há quem sai aqui bem apressado. No culto estava dormindo. Vai chegar mesmo em casa, ainda tem jogo às 23 horas. Não sei quem vai jogar. Vai ficar até 2 horas. 1 da tarde. 1 da manhã. Assistir o jogo. E a equipa dele de favorito também perdeu. É uma distração enorme. Por que quer ver jogo? Por que não vê resumo? Por que não vai ver no placar quem ganhou e perdeu? O período de jejum, meus amados, tira toda. Aqui mesmo depois de jejum, está aí de ver Netflix. A novela dele que apresenta às 21 horas. Então fala, pastor, toda hora falar, não está vendo que novela vai apresentar. Alguém está jejuando, mas está preocupado com novela lá. Você não se separou de quê? Se separou de quê? Me fala. Quais são as coisas que você deixou para trás no jejum? Porque jejum, meus amados, é calar, é fechar a boca. Isso que significa jejum. Existem coisas que você tem que deixar para trás. No jejum existe um tipo de comida que você não come. Você vai diminuir a quantidade de comida. Dependendo se você está doente ou não. Mas quem está saudável, existem coisas que você vai deixando aos poucos. Daniel disse que enquanto estava a jejuar, não coloquei nada sobre a minha boca. Ele não comeu. Era um jejum seco de 21 dias. Não é isso que nós estamos a fazer. O nosso jejum é para comer às 12, às 15 ou 18 horas. Você escolhe um período que você quiser. Mas entretanto esse período, irmãos, se você encontrar um satanista onde jejuam, eles não saem de casa quando estão a invocar demônios, porque querem ter mais poder. Nós não precisamos fazer isso. O nosso poder está disponível